Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021. Essa, a semana 3 do PET 2. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todos os vídeos aí do PET 2021 e que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Por isso, já se inscreva, dê like nesse vídeo, comente e compartilhe com os colegas de vocês. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar aí um pouco da Constituição de 1891. A Constituição de 1891 foi elaborada por uma Assembleia Constituinte que iniciou seus trabalhos em dezembro de 1890 e foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Então, uma Assembleia Constituinte é uma reunião de deputados, para construir aí uma nova Constituição. Lembrando que a Constituição é um conjunto de leis, que rege um país. Então, dentro da Constituição estão o sistema de governo, as questões de direito dos cidadãos, tudo isso consta ali na Constituição. Essa Constituição, de 1891, confirmou ações do governo provisórios, como a proclamação da República, então o Brasil deixou de ser um império e passou a ser uma república, o federalismo, em que você tem os entes federados, que são os estados. Então os estados eles têm alguma liberdade para fazer algumas leis, criar alguns impostos, mas você tem o governo federal que organiza e que controla certos aspectos da sociedade. O casamento civil, porque antes só existia o casamento religioso, então a Igreja Católica que coordenava os casamentos, os nascimentos, e a separação entre igreja e Estado, o que transformou o Brasil em um país oficialmente laico. Então, como eu falei para vocês, a Igreja Católica é que controlava os casamentos e os nascimentos, e também os óbitos. A partir dessa Constituição, não. O Estado determina como que vão ser essas regras. Então, você passa a ter o casamento civil, separado do casamento religioso. Determinou a tripartição dos poderes e a descentralização administrativa. Tripartição do poder, executivo, legislativo e judiciário. Direito de voto. A nova Constituição apresentou uma considerável evolução comparada com a Carta de 1824, à medida que estabelecia o voto universal no lugar do voto censitário. Porém, o voto estava restrito aos brasileiros maiores de 21, excluídos mendigos, analfabetos, soldados e religiosos. Esses dois últimos não tinham direito a voto, pois estavam sujeitos a uma hierarquia. Então, a Constituição de 1824, a antiga Constituição brasileira, ela determinava o voto censitário. O que isso significa? Que determinada renda era necessária para você poder votar. A nova Constituição, ela vai determinar o voto universal. Porém, é o voto universal masculino. Somente os homens tinham direito a voto. Outra coisa, você tinha que ser alfabetizado. Você não podia ser analfabeto. Outra coisa, mendigos não podiam votar, soldados e religiosos também não. Então, uma parcela importante da população ficava sem direito a voto. Principalmente pensando que nessa época uma grande parte das pessoas eram analfabetas, A restrição aos analfabetos acarretava na exclusão de uma parcela importante da população, Então, como eu falei aí, vale lembrar que o Brasil, nesse contexto, apresentava um desenvolvimento educacional atrasado se comparado a outras nações. Além das nítidas limitações democráticas mencionadas, as votações eram abertas, possibilitando o controle dos currais eleitorais por parte das oligarquias brasileiras. Então a gente já viu isso, O voto era aberto, então era muito mais fácil você pressionar alguém para votar em quem você quisesse. Agora então vamos às atividades. Comparada com a Constituição outorgada em 1824, a Constituição Republicana de 1891 promoveu mudanças nas regras do processo eleitoral, o que expressou uma nova experiência sociopolítica brasileira. Uma dessas transformações é identificada Então, qual foi aí a mudança? Extinção do voto censitário? Adoção do voto obrigatório? Instituição do voto feminino, manutenção do voto indireto ou exclusão do voto dos militares? O que mudou que eu comentei com vocês aí? A extinção do voto o quê? Isso aí, letra A, Extinção do voto censitário. O voto passa a ser universal. Universal entre aspas, Porque a gente viu que tem vários grupos que não tinham direito a voto aí. A Constituição de 1891 foi a segunda Carta Magna do Brasil, sendo a primeira com características republicanas.
Considerando o texto legislativo, preencha os quadros indicando as principais transformações que ocorreram em relação ao período imperial, no que tange os seguintes aspectos: relação Estado-Igreja, sistema de governo e participação popular. Então a gente tem aí, né, esse quadro, de um lado, Constituição do período imperial, do outro, primeira Constituição da República. E está pedindo para a gente colocar em cada linha os aspectos aí: relação Estado-Igreja, sistema de governo e participação popular. Vamos lá, primeiro, qual que era a relação do Estado e da Igreja na Constituição Imperial? O catolicismo era a religião oficial, então você tinha uma religião oficial do Estado. Já na primeira Constituição Republicana, a gente tem um Estado laico, divisão de Estado e Igreja, beleza? Agora, o sistema de governo. Na Constituição do período imperial, a gente tinha o quê? Uma monarquia hereditária constitucional. Então, uma monarquia, o poder ia passando de pai para filho, né, constitucional, porque tinha uma Constituição. E já na primeira Constituição da República, a gente tem o quê? Um sistema de governo presidencialista, né, uma república presidencialista. E agora a participação popular. Na Constituição do período imperial, voto censitário, pouca participação popular. Já na primeira Constituição, voto universal. Entre aspas, né, gente? Porque alguns grupos foram excluídos. Como eu falei para vocês, mulheres não votavam, analfabetos, mendigos, padres, soldados. Né? Então, uma grande parcela aí, ok? Pessoal, vamos aí a número 3. Leia o texto a seguir e responda à questão. Mesmo substituindo a democracia censitária do regime anterior, caracterizada pela participação política restrita, haja vista que somente eleitores com renda suficiente podiam votar, a Constituição Republicana de 1891 não representou grandes avanços quando comparada ao sistema eleitoral substituído. Se a Constituição de 1891 consagrou a cidadania estendida à população, inclusive aos ex-escravizados, não é menos verdade que as elites procuraram conter a participação popular. A liberdade de culto e de expressão, assim como o direito de associação de propriedade, previstos em seus artigos, não foram o bastante para atender às necessidades da maioria. O próprio direito de voto, o mais importante direito político dentro de uma república, ficou prejudicado diante da exclusão dos analfabetos, uma vez que a maior parte da população não sabia ler e escrever. Assim, o alargamento dos direitos políticos, através do voto, não se converteu numa participação efetiva da população, já que as vias de acesso ao debate foram bloqueados pelos grupos dominantes, que se aproveitaram da miséria material e intelectual da massa para, por meios de adequações políticas, transformar a Constituição Republicana num instrumento legal de exclusão. Desculpa. Então, pessoal, mesmo você tendo uma troca, né, do voto censitário para o voto universal, né, esse voto não era tão universal assim, porque uma grande parcela da população, um grande grupo, estava excluído. Né? Ah, mas a Constituição ela dava direito até aos ex-escravizados de votarem. Sim, mas desde que ele fosse alfabetizado, o que não era necessariamente uma realidade. Né? Então, a gente tem aí algumas questões nessa, né, de direito ao voto, né? Redige um pequeno texto destacando o que deveria haver na Constituição de 1891 para garantir a ampla participação popular. Então, o que devia ser diferente na Constituição? Então, olha só. A Constituição deveria garantir direito a voto para toda a população. A restrição a analfabetos, mulheres e outros grupos tirava a participação da maioria da população e, por isso, deveria ser extinta. Então, essa questão do alfabetizado ou não alfabetizado, ela deveria estar na Constituição. Por quê? Deveria se retirar a necessidade de ser alfabetizado para votar. Além disso, a instituição do voto aberto gerou problemas, retirando a efetiva liberdade na hora da votação. O voto deveria ser secreto e realmente universal. Então, por que o voto aberto é um problema? Porque o político sabe em quem você está votando. Então, ele consegue te pressionar mais. Né? Então, a gente teria que ter algumas mudanças aí para essa Constituição realmente ser ampla na participação popular. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e comentar. Lembrando que se você viu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo qual cidade é a sua aí para eu mandar um salve na próxima aula. Beleza? Muito obrigado, as referências que eu utilizei e até a próxima. Valeu!